Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um grande, se não o maior rei que existiu na época do famoso Daniel. O nosso Daniel, o Daniel da Bíblia, o servo de Jesus que orava 3 vezes por dia. Então, sem mais delongas, tendo em vista que o texto que nós vamos ler hoje é um pouco grande, vamos à palavra de Deus. Daniel 40, de 30 a 37. Falou o rei, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa de Israel com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretando quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser maior, ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nós acabamos de ler aqui a história de um grande rei, Nabucodonosor. Ele foi o maior rei da época de Daniel. Nabucodonosor, ele construiu os jardins suspensos da Babilônia. Estava figurado aí entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Esse jardim suspenso era uma obra maravilhosa, algo maravilhoso. Ele era composto de cerca de 6 terraços, construído com andares, dando a ideia de serem elevadiços, ou suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiado por gigantes colunas que chegaram a medir até 100 metros. Como eu disse, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, o reinado de Nabucodonosor, ele foi magnífico. Ele era a cabeça de ouro, citado na visão que Deus deu a Daniel. Era um reinado perfeito, ou quase perfeito. Então, tudo que existia ali naquele local, naquele reinado, era sobremaneira grandioso. Nabucodonosor, ele tinha tudo em suas mãos. Como nós sabemos, ele foi usado pelo próprio Deus como um instrumento. Para quê? Para provar e para punir a nação de Israel, que era, naquele momento, totalmente idólatra. Tinha se esquecido do Deus de Israel, tinha se esquecido daquele que livrou todos os seus antepassados do Egito. Tinha se esquecido daquele que é o soberano, é o todo-poderoso. Mas Nabucodonosor deixou que uma tola sedução viesse tomar conta do seu coração, da sua alma e da sua mente. E como nós lemos, ele disse: tudo isso que eu tenho, todo esse meu reinado, eu construí com a força das minhas mãos, com a inteligência da minha cabeça, do meu cérebro. Eu mesmo fiz tudo isso. E, como diz a palavra de Deus, como nós lemos, ele estava ali se banqueteando e naquele momento foi dado um decreto
para ele que ele iria pastar durante 7 tempos, ou seja, durante 7 anos, como um animal selvagem. E após ser decretada essa sentença, começou a valer. Aquele homem que outrora se vestia de ouro, como a gente pode dizer, que tinha todo um reinado poderosíssimo, o maior reinado do mundo naquela época, nas suas mãos, agora ele estava lançado ao chão, pastando como um animal. Os pelos de suas costas, suas unhas cresceram. Ele virou um verdadeiro animal. Eu creio que Deus tenha afligido contra ele ali a doença chamada licantropia, ou mais do que isso, pois ele perdeu até o seu raciocínio. Ele virou um verdadeiro animal, ficou ali durante 7 anos pastando e posto ali a nada, como se fosse um verdadeiro animal sarnento. Mas como Deus é maravilhoso, né? Deus não permitiu, porque era fácil um rei estar daquele jeito e era fácil ser tomado o seu reinado. Era fácil alguém usurpar o seu trono e falar, olha, esse daqui não serve mais para nada, a partir de agora eu vou ser o grandioso soberano do povo da Babilônia. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, para a gente ver que mesmo naquela situação, Deus estava no controle. Deus não deixou que seus adversários tomassem o reino. Deus não deixou que uma nação adversária viesse a batalhar com eles. Deus não deixou que nada disso acontecesse durante 7 anos. Não foi 7 meses. Então, quando a vida da gente está na pior das situações, nós temos que saber que ainda assim Deus está no pleno controle da nossa vida. E olha que Nabucodonosor não era um servo de Deus naquele momento. Ele foi usado por Deus, mas ele não era um servo de Deus. Mas, como Deus, ele é onisciente e é onipotente, ele sabe de tudo e onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabia do futuro, ele sabia o que ia acontecer com Nabucodonosor. E ali durante 7 anos, aquele rei, você imagina? Aquele rei ali pastando como um animal selvagem, sendo ali cercado pela sua guarda real, e eles não sabiam que aquilo ia terminar. Para eles, o rei estava daquele jeito, ele iria morrer uma hora e pronto. Mas o misericordioso, todo-poderoso Deus, Criador de todo o universo, não deixou que o seu reino fosse usurpado. E durante 7 anos o protegeu, mesmo o punindo. E após 7 anos daquilo que ele passou, o rei Nabucodonosor, ele voltou a si e disse que ele deveria, a partir daquele momento, adorar ao todo-poderoso Deus de Daniel, o Deus de Israel, e que nada acontecia no mundo sem a sua autorização. Como Deus é tremendo. Então, quando nós pensamos que nós somos alguma coisa, quando nós pensamos que nós temos uma inteligência soberana, que a nossa inteligência nos dá a nossa casa, a nossa comida, a nossa família, que o nosso braço, que a nossa força física, que o nosso intelecto nos trouxe ao lugar que nós estamos hoje, tome cuidado. Deus pode pesar a mão contra você para te mostrar quem manda realmente nesse mundo. Lembre-se, Jesus disse, esse mundo jaz do maligno, mas esse mundo não pertence a Satanás. Deus permitiu que Satanás tomasse conta desse mundo. Mas quem é o chefão? Quem é que está por trás de tudo? É o Deus, o nosso Deus, o todo-poderoso Deus de Israel. É Ele quem está no comando absoluto, até do inferno, até de Satanás. Porque se Deus não deixar que algo aconteça, não vai acontecer, porque é Ele que tem todo o poder. Nós seres humanos aqui, com o nosso intelecto fraquíssimo, diz alguns estudos teológicos que nós temos 10% da nossa capacidade mental e que no céu nós teremos 100%. Era o que Adão tinha. Foi dado a Adão 100% da capacidade intelectual, da capacidade cerebral. E após a queda, após o pecado, foi-lhe tirado 90%. E nós temos hoje
Nós vivemos com 10% do que o nosso cérebro pode fazer. Imagine no céu, quando será tirado toda a limitação física e nós teremos uma capacidade cerebral total. Mas, muito pelo contrário, lá, ao invés de nós nos exaltarmos com a nossa inteligência de 100%, nós seremos muito mais humildes do que nós somos aqui. Nós olharemos para Deus, que tem todo o poder, que tem toda a inteligência, e nós adoraremos ao nosso Deus todos os dias. A adoração perfeita que Ele merece. Portanto, meu amado e minha amada, seja como Nabucodonosor foi no final da sua peregrinação no pasto. Reconheça Deus como o teu verdadeiro e único Senhor. Creia em Cristo, enviado pelo próprio Deus, para te salvar de todos os teus pecados. Não há outro caminho para o céu, não há outro caminho para Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não pense você que essas imagens malditas que as pessoas adoram, que as pessoas pedem intercessão, não pense você que elas podem alguma coisa, pois elas não são nada. Elas são pedra, elas são barro, construídas pelo próprio homem. Como diz a palavra de Deus no Salmo 115, elas têm olhos, mas não veem, têm braços, mas não mexem, elas não sabem fazer nada, são apenas obra criada, são lixo. É a mesma coisa que um esterco, que um cocô de um cachorro colocado ali. Então ore a Deus através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ele sim deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, Ele sofreu por você e, acima de tudo, Ele ressuscitou por todos nós. E nesse momento Ele está ali no céu, intercedendo em seu favor a Deus, assim que você ora, assim que você pede. E Ele envia os seus anjos para cuidar de você e da sua família. Seja como um Daniel, não como um Nabucodonosor no início do seu reinado. Contemple a Deus, pense a Deus como teu verdadeiro Senhor, como teu verdadeiro dono, que na verdade Ele é. Deixe que sua limitação física grotesca, que nossos pensamentos, que a nossa força física iníqua diante de Deus nos dê a compreensão exata a quem nós devemos adorar. Beleza? Nós não somos nada. Nós não somos nada diante do nosso Deus. Pense nisso, meu amado e minha amada. Ore, busque a Deus, se santifique. A volta de Jesus Cristo é iminente. Busque a Deus como você nunca buscou. Ore, adore a Ele todos os dias da tua vida. Consagre a Ele tudo que você tem, tudo que você é, a tua família e tudo que você faz. Assim você pode ter a certeza que você será ricamente abençoado ou abençoado. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tenho para todos nós hoje. Com a graça de Deus, nós estaremos juntos no próximo vídeo. Até lá!